Olá, que a paz e a graça do Senhor esteja sobre sua vida, queridos. Há um texto aqui em Isaías, que eu não me recordava dele, mas recebi uma mensagem, e diz assim, lá no Isaías, no livro de Isaías, capítulo 26, é um momento, é um hino, é uma canção de exaltação à segurança que nós temos em Deus, independente dos momentos que nós estejamos passando. E no verso 3 diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor, no 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Todos os versículos aqui falam da exaltação de Deus, da confiança nele e aquilo que o Senhor pode promover na minha vida e na sua vida, né? Mas essa paz aqui, que ela é condicionada àquele que tem um propósito firme, é um ensino muito importante dentro do cristianismo, queridos. A paz que nós temos é o diferencial entre nós e o mundo. Os problemas, as aflições, elas são iguais. O Senhor Jesus nos avisou, no mundo tereis aflições. É muito batido esse versículo, mas ele é fundamental, porque ele completa dizendo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu consegui, sendo homem encarnado como vocês, passei por essas questões, sem pecar, por isso que eu pude subir na cruz. Então vocês também podem. É Jesus querendo dizer assim, tenham firmeza, as atribulações elas não podem te derrubar, as atribulações não podem tirar de você a certeza do auxílio de Deus. As lutas, as dificuldades, essas atribulações, como a que nós estamos vivendo, ela não pode tirar do nosso coração esse propósito, essa firmeza que nós temos de fé. A outra palavra que pode se encaixar aqui nesse perfil é fé. Se você tem fé, então a palavra de Deus aqui diz que o Senhor conservará em perfeita paz. Ele não está dizendo que não vai deixar que você passe por lutas. Ele não está dizendo que vai te livrar de todos os incômodos. Não. Mas ele diz que manterá a paz. Que é o diferencial do cristão que tem o Espírito Santo sobre a sua vida, que tem a Bíblia como orientação para os seus atos. E então as dificuldades vêm, como vêm para os ímpios. Qual é o diferencial entre os dois? A maneira como reagem, a maneira como dão sequência a essas soluções. E pensando nisso, eu quero deixar uma palavra para o momento que nós estamos vivendo, queridos. Nós tivemos nos últimos dias aí um rebuliço, com uma disputa tremenda, uma politicagem que envolve a questão de posicionamentos da nação sobre o coronavírus. De um lado, um grupo, que qualquer um que tenha um pouco de informação política vê, que estão usando esse momento para várias situações que possam facilitar as suas candidaturas futuras. Eu não vou nominar o nome dessas pessoas, porque esse espaço aqui não é para isso, mas você tem conhecimento político, você sabe do que eu estou falando, né? Nós vemos ali pessoas usando esse momento em hipocrisia e também ali numa demagogia muito forte, mas defendendo algo que nós temos que entender que precisa ser defendido, que é uma postura de tal forma que a população não sofra, não passe a ser ali alvo de uma contaminação em massa. Então, o que eles defendem é correto. O porquê eles defendem, aí já é uma coisa entre eles e Deus. A forma como eles fazem também já é uma coisa entre eles e Deus. Mas eles falam de algo que precisa ser pensado e tem que ser compreendido. A quarentena, ela faz efeito? A quarentena interrompe o ciclo do vírus? Interrompe. Agora, por outro lado, nós temos os nossos dirigentes, aqueles que foram eleitos na última eleição para a presidência do Brasil, que alguns deles, não todos, tem uns que estão meio amedrontados com as repercussões, que defendem que nós possamos manter uma parte da nossa economia em funcionamento, e o presidente, nesse ponto, ele chega a dizer que os riscos para aqueles que são saudáveis é quase nenhum, o que não é bem assim também. Então nós vemos dois polos em extremos. Há pertinência naquilo que o nosso governo diz? Eu vou dar um exemplo para vocês dentro da minha realidade que eu conheço. Tem pessoas aqui em Aral Moreira que sobrevivem da venda de produtos e diariamente expõem, oferecem seus préstimos. Como que essas pessoas sobrevivem? Como é que elas estão fazendo depois de 10 dias de quarentena?
Aqueles, por exemplo, que trabalham em empresas, eu tive numa grande empresa essa semana, talvez a maior da nossa cidade, em que eu presto serviço para eles, e a preocupação é o seguinte: tudo está paralisado. Como é que vai ser na hora de pagar o salário dos funcionários? Como que o empresário vai inventar dinheiro? Ah, vai tomar emprestado no banco? Ah, os juros são baixos, mas são juros. Então ele está com a atividade dele parada, não produz, e aquelas famílias que estão ali esperando o salário vão querer receber, porque precisam para comer. Funcionalismo público. Há uma realidade muito clara. Inclusive, até ontem vi aí um desses líderes demagogos já propondo uma diminuição dos salários dos funcionários públicos em todas as esferas. O que não está errado, mas a gente sabe que ele está fazendo isso com outras intenções. Mas não importa, né? Então, são extremos, queridos, que nós estamos vendo que eles não estão ajudando na solução. Porque o interesse de um e o interesse de outro são diversos. O que o presidente quer não é o que os seus inimigos querem. E nós estamos ficando no meio. Mas é no meio que está a solução. Se esses políticos abrissem mão das suas arrogâncias e ideologias para o futuro e de projeção de eleições futuras e pensassem no aqui e agora, eles diriam: não, presidente, vamos nos unir, vamos ver o que é possível, você tem razão nesse sentido, mas por outro lado você tem que compreender que nós precisamos manter a quarentena. As aulas no mundo todo, 80% dos alunos no mundo todo estão fora dos colégios, então é uma coisa que talvez seja bem óbvio que não devemos fazer, de voltar às aulas. Mas o que nós podemos fazer? Quais atividades, quais as ações que podem ser feitas? E então, nesse equilíbrio, se os dois equilibrassem, um tirando o extremo de um lado, outros tirando o extremo do outro, nós seríamos abençoados. E é nisso que você tem que orar, é nisso que você tem que buscar. Né? Aquele que mantém firme a sua fé e o propósito, né? Então nós vemos aqui que Deus se alegra e Deus conservará a nossa paz. Então como é que nós vamos conservar a nossa paz? Usando a nossa fé, pedindo que Ele entre com solução sobre isso, sobre a vida de toda a liderança brasileira, né? Independente das suas motivações, para que eles encontrem, cheguem no meio termo, abrindo mão dos seus interesses pessoais, das suas convicções, das suas arrogâncias, e cheguem num acordo. Precisamos de quarentena? Precisamos. Quais são os que precisam dessa quarentena firmemente? Quais são que podem aliviar um pouco essa quarentena? Quais são as atividades que não podem parar de maneira nenhuma? Empresários, suas empresas, dispensem os com mais de 60 anos, mandem para casa. Os mais novos, que estão saudáveis, que estão em condições, trabalhem, dê condições. Eu vi um entregador de pizza aqui fazendo um testemunho, que ele está trabalhando, mas não deram para ele nem um gel para ele limpar as mãos, né? Acho que porque ele usa luva na moto, né? Acho que imagino que aquilo protege. Então, não, vamos dar as condições para o trabalhador que vai estar nesse momento, evite o contato e evite de se prejudicar e de transmitir essa doença. É uma coisa óbvia, que eu acho que é tão simples, né? Esse vírus ele não pode com gel de qualidade boa, que é a álcool, né? E ele não pode com sabão e com água. Então, os contatos eles são visivelmente já confirmados pelas mucosas, né? Pelo nariz, pela boca e até pelos olhos, se você contactar. Então evitemos, criemos situações de orientação e vamos cuidar da nação, porque é uma realidade que não podemos fugir dela. Talvez alguns não vão morrer de coronavírus, mas terão suas doenças agravadas e até mortos por não poderem se alimentar corretamente, por lhes faltar medicação. As farmácias vão começar a ter desabastecimento. Então eu deixo essa palavra, né, que eu reparto aqui na nossa página e vou publicar isso, disponibilizar isso aí pelo YouTube também, né? E fica aí o meu pensamento e o meu clamor e a minha oração a Deus, que traga sobre nós sabedoria, discernimento e equilíbrio, né? A Bíblia fala muito no equilíbrio e havia um filósofo, aquele que marca o início da filosofia clássica, Sócrates, né, que ele dizia que a virtude não está nas pontas, nos extremos. A virtude está no equilíbrio, no meio. E nesse ponto a gente concorda com ele.
Tá bom? Até a próxima, queridos.